você crê que o Senhor separou esse dia aqui para você? Amém? Que você pode ouvir uma palavra aqui nessa noite que pode mudar toda a sua história. Amém? Irmãos, enquanto você abre aí Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo é o 15, o versículo é o 21. Eu vou agradecendo aqui ao pastor Christian, juntamente com a sua linda esposa. Muito obrigada, viu? Por essa oportunidade. Vou honrar este lugar aqui, que o Senhor me abençoe. É família, né, irmão Ney? A gente é família. A gente é família. Amém, meus irmãos? Vamos lá? O capítulo é o 15, o versículo é o 21 e diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-lhe, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã ou curada. Amém? Você já sentiu a presença do Senhor aqui hoje? Porque quando eu estava ali adorando ao Senhor, eu falei: Deus, que ambiente gostoso. Que ambiente leve para adorar ao Senhor. Que lugar gostoso. Isso quer dizer que a presença do Senhor está neste lugar. Irmãos, nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada, de algumas das coisas e das obras que o Senhor Jesus fez. Entenda uma coisa: Jesus, ele tinha pouco tempo para fazer muita coisa. Ele inicia seu ministério aos 30 anos de idade. Fora isso, tudo é preparação. Aqui, meu irmão, já quero abrir seu coração para você entender algumas coisas e alguns estágios do ministério. Às vezes você está achando: mas eu já queria estar fazendo, eu já queria estar pregando, eu já queria estar nos altares, eu já queria estar nas igrejas, eu já queria estar pastoreando. Mas entenda, para tudo tem um tempo de preparo. Para tudo tem um tempo onde Deus vai te esconder. Tudo tem um tempo onde você vai ficar escondidinho na marcenaria. E Deus te preparando. Eu estou lendo um livro sobre fazer da nossa mensagem uma mensagem influenciadora. E o autor do livro, ele fala sobre isso. Não tem como você pregar aquilo que o Senhor já te deu sem antes Ele te preparar. Sem antes Ele preparar um mensageiro. A mensagem já está pronta, sim ou não? Sim. Mas Ele precisa preparar o mensageiro.
Então eu tenho uma palavra para você. Se você está no tempo de preparação, acalma teu coração. Descansa teu coração. Porque vai chegar a hora que Ele vai gritar teu nome e vai dizer: vai! É o momento de você ir. Então Jesus tem pouco tempo, 30 anos se preparando. Quanto tempo de ministério? 3. Porque aqui não fala sobre o tempo, mas sobre intensidade e sobre realizar o que Deus tem para fazer. Tem gente que vai realizar em 10 anos, mas tem gente que vai realizar em meses. Então Jesus está preparando os seus discípulos. E a cada acontecimento, Jesus tem algo para ensinar os seus discípulos. Porque o tempo é curto. Ele sabe que vai para a cruz. E após a cruz ele volta para o Pai. E quem vai fazer a obra, gente? E quem mais? Eu estou olhando para eles. Jesus falou: eu vou subir, mas vai ficar um povo que vai continuar. Deus está contando com você para poder continuar a obra que Jesus iniciou. É por isso que Hebreus vai ser tão claro em dizer: vocês estão numa corrida. Eu preciso dizer isso aqui de novo. Você está em uma corrida, meu irmão. Você está correndo, meu irmão. Ai, Jesus, mas parece que eu estou cansado. Mas é porque você está numa corrida. Oh, glória. Aleluia. Jesus então preparando os seus discípulos. E em tudo os ensinando. Só que Jesus aqui agora tinha acabado de chegar em Genezaré, no capítulo 15, no versículo 1. Jesus tinha acabado de chegar de outra obra e estava em Genezaré. Só que a Bíblia diz que quando Jesus está em Genezaré, chega alguns fariseus de Jerusalém. Eles saem de Jerusalém para poder ver onde Jesus está, para poder ficar supervisionando o que Jesus está fazendo. Ô irmão, não é de agora não. Os supervisores sempre existiram para ficar supervisionando qual é a obra que a gente está realizando. Chegaram de Jerusalém em Genezaré. Quando chegam lá, eles veem os discípulos comendo sem lavar as mãos. E eles começam a criticar por causa da tradição. O que a tradição dizia? Não pode. E aqui, irmãos, entenda. Eles não estão criticando por causa de higiene. Não. Eles estão criticando por causa da tradição. Eles não estão preocupados se os discípulos estão comendo com a mão suja e pode causar algum dano para eles. Eles estão preocupados com a tradição. Só que aí eles começam. Os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Estão quebrando a tradição. Por que eles estão fazendo isso? E eu gosto de Jesus, porque Jesus não é igual eu e você, irmão. Jesus sempre responde com outra pergunta. A gente sempre tem resposta pronta e acha que a gente é o bam por isso. Aí Jesus vem mostrando que é diferente. Vai lá e responde com uma pergunta: e por que vocês transgrides também o mandamento de Deus? Eu gosto de Jesus, porque Jesus não fica discutindo. Jesus corta logo na raiz. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês estão aí criticando os meus discípulos porque estão comendo sem lavar as mãos? Aí no versículo 11 diz assim:
Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Jesus dá essa palavra para os fariseus e sai dali. Os discípulos perguntam e diz para Jesus assim: Jesus, você sabe que os fariseus estão escandalizando com o que o Senhor está dizendo. No popular aqui, irmão, imagine Jesus dizendo assim: tô nem aí. Eles são cegos guiando outros cegos. Porque quem está fazendo uma grande obra não está preocupado com o que os outros estão pensando. Ah, Poliane, irmão, não estou falando da sua conduta não, porque a sua conduta tem que ser ilibada. Seu caráter tem que ser inquestionável. Mas se você está obedecendo a Deus, estou nem aí porque estão falando. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Jesus falou com os discípulos assim, ó: eles estão criticando vocês, mas não sabem que o que faz mal é o que sai, que são os adultérios, os homicídios, as prostituições, os falsos testemunhos. Tudo é o que sai da boca. Jesus responde o fariseu e sai. Parte para Tiro de Sidom. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não fica discutindo com o fariseu. Quem fica discutindo, irmão, é eu e você. Quem perde tempo com discussão é eu e você. Jesus dá uma palavra e ele larga o embaraço de lado e segue logo ali para a região de Tiro de Sidom, porque tem uma mulher esperando por um milagre. Aí tem gente, pastor Cristian, que está deixando de cumprir o propósito, porque está no embaraço da discussão, está no embaraço de querer provar quem é que está certo. Está embaraçado, irmão. Outro exemplo. Antes de Jesus ir para Samaria, que é a primeira vez que ele diz para uma mulher: oh glória, eu gosto disso. Puxar a sardinha para nós. Jesus se revelou a uma mulher dizendo: eu sou o Cristo. Porque todo mundo perguntava: tu és o Cristo? Ele dizia: tu o dizes. Tu és o enviado? Tu o dizes. Aí quando a mulher fala com ele, a samaritana diz para ele, fala: me diz, quando ele virar e ela começa a falar do Cristo, ele se apresenta diante dela e diz: eu o sou. Ele se revela como Cristo. Só que antes dele ir se revelar como Cristo para aquela samaritana, a Bíblia diz que ele deixa ali a Judeia. Porque na Judeia está tendo uma discussão, está tendo uma competição. E a competição era quem batizava mais. Era João Batista ou era Jesus? Aí eu gosto, porque a Bíblia é muito detalhista e tem um parêntese de todo o tamanho e diz: se é que nem era Jesus que batizava, eram os seus discípulos. Porque o povo aumenta, mas não inventa, né, irmão? Nem era Jesus que batizava, mas criava-se competições, porque nosso coração, irmãos, infelizmente, meu marido falou isso esses dias, e isso me pegou pela raiz do meu coração. O nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. Quem é melhor? Quem batiza mais? Quando Jesus vê essa disputa e essa competição, a Bíblia diz que Jesus deixa o embaraço para trás e segue para Samaria, porque tem uma mulher que precisa ouvir sobre a revelação do Cristo. Irmão, está ouvindo esta mensagem? Você precisa deixar os embaraços para trás. Pastor Cristian falou aqui que os embaraços vão cair por terra. Amém. Só que Hebreus diz que você precisa deixá-los para trás. Você precisa deixá-los para trás. Jesus chega dentro de Tiro de Sidom e aparece uma mulher. Ela é cananeia. E ela está clamando por Jesus.
E ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Para aquela mulher gritar por Jesus, irmão, ela deixou foi muito embaraço para trás. Porque uma mulher conversar com um homem não era bem vista, quanto mais uma Sírio-Fenícia conversar com um judeu. Mas ela não quis saber. Ela deixa o embaraço para trás e ela vai clamar por Jesus. O problema é que às vezes a gente se embaraça tanto, irmãos, que nós esquecemos de clamar por quem pode nos ajudar. A gente fica preso a muitos embaraços. E deixa eu te falar uma coisa. O escritor de Hebreus ainda diz que você precisa deixar de lado o pecado que tão perto nos rodeia. Poliane, qual o maior embaraço da minha vida? É o meu perseguidor? Sim ou não? Não. É o diabo? Não, irmão. Não é o seu perseguidor, não é o diabo, não é o colega do trabalho, não é aquele ente da sua família. Não, não é. É você, irmão. Porque o pecado, ele nos rodeia de muito perto. E se a gente der brecha, ele nos envolve. Tem algumas traduções que dizem assim: o pecado que nos envolve de tão perto. Ele é o maior embaraço. Quando nós damos oportunidade, ele habita em nós. Nós temos que parar de olhar para A, para B e começar a olhar para a gente. O primeiro embaraço que eu vou tirar é o pecado da minha vida. O primeiro embaraço que eu vou tirar, que eu vou deixar de lado, é o pecado. Porque é ele que te impede, irmão, de ser bem-aventurado. É ele que te impede de ser próspero. É ele que te impede de ser feliz em Cristo. E é ele que te impede de ir para o céu. Deixar de lado o pecado que tão de perto nos rodeia. Voltando aqui para o texto. Ela está gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. E ela relata o seu problema. A minha filha está terrivelmente o quê? Endemoniada. É ninho, irmão. É ninho de demônio que aquela menina tinha. A Bíblia não diz, mas talvez essa menina batia na sua mãe. Às vezes ela sumia de casa na sexta, só voltava na terça. Às vezes quebrava as coisas dentro de casa. A Bíblia não relata, mas relata que essa menina tinha muitos demônios. E essa mãe já não sabe mais o que fazer. Então ela vai atrás de Jesus. Agora deixa eu te falar uma coisa que me surpreende nessa mulher. Essa mulher não é a frequentadora de cultos, irmãos. Ela não está nos cultos à beira da praia de Jesus. Ela não está nos templos. Ela não ouviu a palavra de Jesus como outros já tinham ouvido dentro de Jerusalém. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus através de alguém. E a sua fé se moveu para ela clamar por Cristo. O que te diferencia, irmão, é a fé que habita no teu coração. É o quanto você crê no Cristo da cruz, irmão. É o quanto a tua fé está nele. Ela grita. Só que o versículo 23, pode colocar ali para mim, por favor? Diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus não responde nada para ela, olha lá. Quando eu li isso, eu fiquei me perguntando: Jesus, como assim? Porque pregado é meio doido, né, irmão? A gente se acha no direito de ficar perguntando as coisas para Jesus, né, pastor Cristian? Eu falei assim: o senhor entrou na frente de uma prostituta. Poderia ter sido apedrejado com ela. E o senhor a defendeu. Agora tem uma mãe gritando para o socorro. E o senhor não responde nada. Aí Jesus
começou a ministrar algo no meu coração. Filha, lê de novo. Aí eu li, não lhe respondeu palavra. Falei, Jesus, estou começando a entender. Vou ler de novo. Não lhe respondeu? Porque tem hora que a palavra não vai vir, irmão. Pastor Cristiano, tem hora que a gente vai clamar, a gente vai orar, a gente vai jejuar, mas a palavra não vai vir. E eu falei, como assim, Jesus? Ela estava clamando. Só que Jesus me fez uma pergunta e falou, filha, onde eu estava? Eu falei, o Senhor estava no mesmo lugar. Porque quando a palavra não vier, irmão, a presença dele vai ser suficiente para te fazer caminhar. Eu quero ministrar essa palavra para muitas pessoas que entraram aqui nessa noite. Porque tem hora que a palavra não vai vir, mas a presença dele vai ser suficiente. Você pode aplaudir esse Deus pela presença dele. Porque quando a palavra não veio para mim, a presença dele me fez ficar de pé. Oi, irmã, fica tranquilo, porque mesmo no silêncio o Senhor trabalha. Seja satisfeito com a presença dele. Seja satisfeito com a presença dele. Ficou caladinho, mas Jesus estava no mesmo. Oh, Deus está consolando o teu coração aqui nessa noite. Eu sei que você entrou aqui e falou, Deus, parece que o céu está de bronze. Parece que o Senhor não está me ouvindo. Eu estou clamando há tanto tempo. Parece que o Senhor não conhece mais a minha voz. Mas Deus me trouxe aqui. Eu saí lá de Belo Horizonte, irmão, para poder te dizer essa palavra. A presença dele vai te dar força. Espera mais um pouquinho. Quando a palavra vier, tudo se fará. Só que os discípulos, quando viu que Jesus estava calado, os discípulos dão uma palavra e diz, despede-a, que ela está gritando atrás de nós. Aqui a Bíblia não relata a intenção dos discípulos, mas tudo indica que a palavra dos discípulos é, Jesus, o Senhor tem poder para poder curar ela, libertar ela. E o Senhor não despede ninguém de mão vazia. Então despede-a. Só que Jesus vai dar uma palavra, irmão. Segura aí na cadeira, tá bom? Segura aí. E diz assim no versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, em outras palavras, para ficar mais fácil aqui da compreensão da igreja, Jesus disse assim: eu não fui enviado para você não. Irmão, você já pensou? Uma mulher que está clamando, Jesus fica calado, e quando ele abre a boca, ele não fala o que ela está querendo. E sua vida é diferente, irmão? Sua vida é diferente. Porque se for, você me conta. Porque tem hora que a resposta não vai vir como a gente está esperando. Não vai vir. Não vai vir. E aí, qual é a sua atitude, crente? Batizado nas águas? Cheio do Espírito Santo? Quando Jesus te der uma resposta que você não está querendo. Essa mulher não é frequentadora dos cultos. Essa mulher não é membro da caravana de Jesus. Mas olha lá o que ela nos ensina.
Versículo 25. Ela, porém, veio e ela fez o quê? Reclamou? Ela fez o quê? Ela o adorou, dizendo: socorre-me. Qual é a tua resposta quando a palavra não vem de acordo com o que você está querendo? Você reclama ou adora? Qual é? E com esta mulher eu aprendi que tem como você pedir socorro adorando. Oh, meu Deus. Oh, irmão, isso aqui mudou a minha vida, viu, pastor Christian? Porque eu entendi que eu posso pedir socorro, só que em adoração. Você aprendeu hoje. Você não vai precisar murmurar mais. Você não vai precisar: Deus, porque eu estou orando e o Senhor me responde desse jeito. Não, você vai o adorar e pedir socorro. E aí, o que acontece? O negócio fica bom? Essa é a vida do crente, irmão. Se você não é crente ainda, essa é a vida do crente. Calma que vai melhorar. Aí ele diz assim no versículo 26. Então respondendo disse: não é bom que tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Oi, irmão. Se é na nossa geração, o Instagram estava lotado. Jesus machista, fascista, eletricista. Me chamou de cachorrinha. Olha o que ele fez. Me desmoralizou. É ou não é? Porque a nossa geração está acima. A nossa geração está muito dodói. Pastor não pode corrigir mais. Se falar: ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Transar antes de casar é pecado, irmão. Faz bico, irmão. Faz bico. Esse pastor não me apoia. Vai para a rede social, detona a igreja, detona o pastor. Que geração é essa? Só que essa mulher que Deus nos ensina a ser como essa sunamita, como essa cananeia, que Deus nos ajuda. Sunamita não, que é de outro texto. A gente vai juntando tudo, né, amor? Depois ele chega em casa e fica assim: você viu, né? O que você falou? Que Deus nos ajude a ser como ela, de entender o que Jesus está falando conosco. Porque ela entendeu, irmão, já vou terminar aqui. Porque quando Jesus chamou ela de cachorrinha, Jesus estava sendo carinhoso, porque toda a sua descendência, todas as pessoas daquela região, para os judeus, eles eram cães. Eles tratavam eles como cães. Falavam assim: o quê? Esses cães? A gente não se mistura, a gente não conversa. Só que quando Jesus fala assim: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela, entendi, Jesus. Se o Senhor falou cachorrinho, eu entendi, porque cachorrinho tem dono. Espera aí, deixa eu explicar aqui para você poder entender. Eu sei, irmão, de vez em quando dá uns bugs na cabeça da gente. Cachorrinho, Jesus está dizendo, é cachorrinho de colo. Ela entendeu, cachorrinho, então tem dono. O Senhor pode ser o meu dono. Ela não desiste. E ela dá uma palavra. No versículo 27. Ela contudo replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Se eu sou cachorrinha e os cachorrinhos comem as migalhas e o pão é seu, quer dizer que a mesa também é sua. Então o Senhor pode ser o meu dono.
Eu gosto disso. Porque às vezes nós queremos que Jesus seja dono de muitas coisas na nossa vida. Mas a gente começa a repartir o que ele pode dominar ou não dominar. E aquela mulher está se entregando por inteiro. O Senhor pode ser o meu dono. E essa mulher, ela está ensinando para nós um princípio, irmão, que leva qualquer pessoa a alcançar grandes coisas. Na vida financeira, na vida emocional, espiritual, sentimental, que se chama princípio de gratidão. Quem é fiel no pouco, no muito, mas você precisa ser grato no pouco, porque fidelidade fala de gratidão. E aquela mulher está sendo grata. Jesus, enquanto tem muita gente querendo pão, a migalha que cair é suficiente para mim. Isso aqui é gratidão, irmão. O que o Senhor me der é suficiente para operar o milagre que eu preciso. Você precisa começar a ser mais grato, irmão, por aquilo que o Senhor já te deu, por aquilo que o Senhor já fez, e não ficar só no foco daquilo que você ainda quer alcançar. Seja grato, seja grato, seja grato. Ah, Poliana, você está dizendo que eu tenho que aceitar migalha? Irmão, você não tem que aceitar migalha de homem. Está entendendo? Porque você é filho de Deus. Mas a migalha que cai da mesa de Jesus, ó, abre até a boca. Porque ela é poderosa. Aí a Bíblia diz assim, versículo 28, e eu já termino. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é o quê? Grande é a tua? Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. E aqui eu quero falar duas coisas. A primeira, Hebreus, quando ele dá, o escritor de Hebreus, ele dá orientação para você não ficar embaraçado ou deixar os embaraços. Antes ele diz que tem uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas são as pessoas do capítulo 11, não é isso, pastor Cristian? Abraão, Moisés, e todos eles foram pela fé. Irmão, eu ouvi o Hernandes Dias Lopes dando um exemplo que eu achei fantástico. Imagina você numa corrida, e na arquibancada não está sua família, não está seus amigos, não está o pessoal, os irmãos da igreja, não. Quem está lá são pessoas que já correu a corrida que você está correndo. E você está rodeado dessas testemunhas para dizer para você sim, pode correr, porque pela fé você vai conseguir. Eu vou falar isso aqui de novo. Pode correr, pela fé você vai conseguir. Abraão dizendo assim, ó, pode entregar, pela fé você vai conseguir. Pode colocar seu Isaac no altar, porque pela fé você vai conseguir. Moisés dizendo, tenha fé, vai a sua fé, coloca o mar vai se abrir, porque eu já corri essa corrida, você também vai conseguir. Oh glória, oh glória, oh glória. E todos esses heróis dizendo para você, não para, continua correndo, deixa os embaraços de lado, porque eu já corri, eu já venci. Que palavra poderosa. E aí, irmão, agora, toda vez que bate o cansaço, eu viro para mim mesma, para minha alma, como Davi falou, né? Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Você fala com sua alma, irmão? Que ultimamente é o que eu mais tenho feito, além de falar com Deus. Eu bato e falo, corre, querida, corre, não é tempo de parar. Nós temos um propósito, nós precisamos correr. E eu termino. E aí, irmão, eu terminei e falei, nossa, que palavra poderosa. Meu Deus, que diálogo magnífico que o Senhor teve com essa mulher.
Mas deixa eu te perguntar. Por que é que o Senhor já não chegou lá e já deu um milagre para essa mulher? Se o Senhor já sabia que ia fazer lá o milagre? Por que o Senhor não fez isso? Aí, Jesus me respondeu em João, no capítulo 5. Glória a Deus. 5, 6 ou 6, 5? Acho que é 6, 5. 6, né, meu amor? 6. João 6, 5. Coloca aí para mim e eu termino de verdade. Eu devia ter deixado essa partinha para depois, para eu voltar, né, pastor Cristian? Eu não usei a estratégia, porque normalmente eu volto para pregar outra parte. Que os irmãos ficam, pastor Cristian, traz ela para pregar o restante. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Fica de pé comigo para a gente finalizar. Próximo versículo. Mas dizia isto para o experimentar. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Aí Jesus falou assim: está respondida? Falei, claro que tá. Agora eu entendi. O Senhor ficou esse tempo todo conversando com ela, porque o Senhor estava experimentando a fé dela. Irmão, fica tranquilo. Eu sei que às vezes parece que está demorando, mas Jesus só está te experimentando, porque Ele já sabe o que vai fazer.